9 meses de gestação e a gente acha que já pensou em tudo. Mas o bebê nasce e a gente ouve falar do tal do puerpério. Afinal de contas, será que você passou ou vai passar por ele? Assiste até o final para você saber. A fase entre a gestação, o parto e o pós-parto é chamado de ciclo gravídico puerperal. Eu sei, o nome é estranho, mas para simplificar, esse é o período desde que você se descobre gestante, desde o exame positivo, em alguns casos até antes, desde as tentativas de engravidar, até os primeiros meses, o primeiro ano do pós-parto. Muito se fala nos custos desse momento, enxovais caros, chás para se fazer, inúmeros eventos para celebrar essa chegada do bebê. Isso é bacana até certo ponto. Muitas vezes isso faz com que a gente perca a essência dessa gestação e a gente se esqueça de cuidar de uma das coisas mais importantes nesse momento, a sua saúde emocional. Mergulhando no pós-parto, existe um fenômeno conhecido como puerpério. Talvez você tenha ouvido falar por aí sobre as puérperas. Quem são essas puérperas? Afinal de contas, quem são essas mulheres que vivem o puerpério? Simplificando o puerpério, esse é um fenômeno que acontece em geral desde o nascimento do bebê até cerca de 45 a 60 dias depois do nascimento. Do ponto de vista médico, é considerado um período de readaptação e um período de retorno ao estado pré-gravídico. Os órgãos voltam ao normal, o corpo da mulher volta ao estado que ele tinha antes da gestação. Mas aí cabe um detalhe: isso não significa que você vai ter o mesmo corpo de antes da gestação. Isso significa que anatomicamente e fisiologicamente os seus hormônios, o seu corpo, o seu organismo vai voltar ao estado anterior da gestação. Mas do ponto de vista emocional, o puerpério pode demorar bem mais do que 60 dias. Eu vou te explicar por quê. Porque do ponto de vista emocional, o que a gente considera como puerpério é esse fenômeno em que a mulher emocionalmente vai estar tão imersa na maternidade que vai ficar difícil desempenhar outros papéis, seja por falta de vontade, seja por dificuldade em entrar em contato, seja pela própria rotina com o bebê que acaba engolindo os horários dessa mulher. O puerpério, ele não é por si uma coisa ruim. O puerpério, ele é necessário para adaptação com a sua vida após a chegada do bebê. E lembrando que mesmo que você já seja mãe de um, essa adaptação sempre vai acontecer com um novo bebê. Durante o puerpério, do ponto de vista emocional, você pode sentir muita dificuldade em retornar à vida conjugal como era antes, em vivenciar ali as suas amizades como elas aconteciam antes. Você mal pensa em trabalho, você mal consegue pensar em outras coisas que não sejam a vida com o bebê. Então, o puerpério, ele é um momento em que você está aprendendo com essa nova vida e você está se readaptando a essa nova vida. Uma coisa que acontece muito durante o puerpério, especialmente durante o puerpério, é a dificuldade em focar em outros assuntos. Por mais que você tente, parece que a maternidade acaba sempre chamando mais atenção. Você sempre quer falar muito do bebê. Por essa razão, muitas vezes as amizades que a gente tinha antes podem não fazer tanto sentido. Às vezes é momentâneo, às vezes você está passando pelo puerpério, mas você está tão imersa nesse momento que nada mais parece atrair tanto o seu interesse quanto a maternidade. Outros assuntos acabam ficando em segundo plano e o bebê logo vem à tona na sua fala. Puerpério não é uma doença, não é uma situação para se preocupar, porque o puerpério, ele significa essa adaptação à vida materna e ele pode ser muito positivo para a construção desse vínculo com esse novo bebê, para que você se reconheça como mãe, para que você se assimile esse papel na sua vida, que você consiga se enxergar como mãe. Essa entrega ela é muito positiva para o reconhecimento do bebê, para o reconhecimento das suas funções parentais, para que você se acostume e se adapte a essa vida. Mas é importante que você entenda esses sinais do puerpério. Considerando esses aspectos, do ponto de vista emocional, a gente considera que o puerpério pode durar até cerca de 2 anos a 2 anos e meio após o nascimento do bebê. Lembrando que esse período é uma estimativa, isso varia a cada mulher. Durante o puerpério, é muito difícil fazer o processo de se reencontrar. Quando a gente se torna mãe, muitas vezes a gente esquece quem a gente era antes, a gente esquece as nossas vontades, nossos desejos, a gente esquece as nossas habilidades, a gente acaba ficando ali imersa nessa novidade que é a vida com o bebê. Mas é importante que em algum momento esse reencontro com quem você era e com quem você se tornou agora aconteça.
Mas aqui eu destaco que durante o puerpério é importante que você entenda que esse movimento ele não é um movimento automático, não é um movimento tão fácil, embora ele seja possível. Às vezes você até sente falta daquela mulher que você era antes, mas você não sabe o que fazer em relação a isso. Você pode olhar para o espelho e não se reconhecer, não gostar do que seu corpo se tornou. Mas ao menor sinal de alguém ficar com o bebê, você se boicota, porque existe essa dificuldade em deixar o bebê com outra pessoa. Parece que só você sabe cuidar desse bebê, parece que ninguém tem a capacidade de ficar com ele por algum tempo para você ter um momento só seu. E também existe essa ideia de que o bebê só quer a mãe, que o bebê não quer mais ninguém. É como se fosse impossível vocês se desconectarem, se separarem fisicamente por algum tempo. Aqui eu não tô falando sobre aquele amor intenso de mãe, eu tô falando sobre a dificuldade mesmo de se desconectar, como se você e o bebê fossem uma coisa só, a dificuldade em manter os seus outros papéis além de mãe. Mas eu volto a falar, puerpério não é uma doença, é um fenômeno adaptativo. Se o seu filho tem 3, 4 meses ou até mesmo 2 anos e você sente essa dificuldade em manter os outros papéis, se você se sente assim, imersa nesse puerpério, é importante que você reconheça isso e é importante que você conte com apoio nesse momento. Entenda que esse período ele é individual, mas passa. Conforme você for se encontrando, se descobrindo depois da maternidade, você vai perceber que chega algum ponto em que a necessidade de fazer outras coisas além de ser mãe aparece. E se por algum motivo você precisa retornar a outros papéis muito importantes, seja o trabalho, o relacionamento conjugal, que esteja atrapalhando o seu dia a dia como mãe ou os outros papéis, não hesite em procurar alguém para conversar, alguém de confiança, para poder trocar esse momento, para partilhar essa experiência, ou mesmo uma ajuda profissional para passar por esse período sem grandes tormentos, sem grandes sofrimentos, para que isso aconteça de uma forma mais natural e mais leve possível. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima!